Muitos jovens me perguntam sobre a falta de apoio dos pais, né? Que às vezes eles querem muito jogar vôlei, mas não tem o incentivo dos pais. No meu caso, meus pais sempre me incentivaram, mesmo sem saber se eu seria uma grande atleta ou não, mesmo sem saber aonde eu poderia chegar. A partir do momento que eu falei para o meu pai, eu gosto do vôlei, eu quero fazer teste, eu quero seguir em frente, meu pai sempre me incentivou muito. E eu acredito que isso faz muita diferença, com certeza, ter o apoio dos pais, né? O pai te incentivando, te apoiando, acho que isso te dá uma segurança muito grande para você seguir em frente. Quando eu fiz teste no Centro Olímpico, eu tinha uma amiga que passou por uma situação inversa minha, né? Onde os pais dela não incentivavam, porque achavam que ela tinha que estudar e não ser uma jogadora de vôlei ou seguir no esporte. E quando a gente foi fazer teste, acabou que meu pai ficou sendo responsável para ela poder ir, né, porque precisava ter um responsável, mas eu vi a dificuldade dela de querer muito realizar um sonho sem o incentivo dos pais. É difícil, é muito difícil, mas eu acredito que quando você realmente quer fazer isso, você tem que explicar para os seus pais que é o que você quer, que é o que você gosta, e os pais precisam entender que não é o esporte, pode ser que dê certo, pode ser que não, mas os pais têm que incentivar o seu filho para que ele continue a fazer uma coisa que ele goste. Eu sempre consegui conciliar o esporte com o estudo, que eu acho que isso dá uma segurança também, porque a gente não sabe, né, se vai dar certo ou não. Então, eu sempre acredito que é muito importante que os pais ajudem os filhos a motivarem eles a continuarem. E se seu pai ou sua mãe não te incentivarem, mostra para eles que é o que você quer. Diga para eles que, independente do que acontecer, se você vai ser um profissional ou não, se você vai seguir ou não, é um sonho seu, é uma vontade que você tem. Às vezes falta um pouco de informação para os pais entenderem que o esporte, ele vai trazer benefícios para você, ele vai ajudar para você ser uma pessoa melhor, vai te trazer alegria. Então, muitas vezes falta o próprio jovem mostrar para os pais o que realmente é o esporte, né? Porque muitas vezes os pais acham que você vai largar tudo e que o voleibol não vai te dar futuro, o voleibol não vai ser sua profissão. Mas na verdade vai ser uma descoberta. E de repente você pode viver do voleibol, de repente você pode realizar seu sonho dentro do voleibol. Dia desses eu encontrei um pai onde a filha queria desistir, né, do esporte, e ele me pediu um conselho. Então eu pedi para ele conversar com a filha dele, entender o que estava acontecendo, e eu senti que era um pouco a ausência da família, porque ela não morava na mesma cidade. Então acho que em alguns momentos falta dialogar um pouquinho mais, conversar, entender o que cada um quer, né? Eu acho que não pode ser um sonho de um pai, mas também o pai tem que entender a vontade da criança. Então naquele momento eu entendi que a criança estava precisando da família, né? Então eu pedi para que ele conversasse, dialogasse com a filha dele para entender o que estava acontecendo e ver o que era melhor. Muitas vezes trazer a filha de volta para perto dele e deixar ela continuar no esporte, talvez era isso que faltava. Então foi o conselho que eu dei para ele. Mas eu acho que é sempre importante o diálogo, conversar, as pessoas entenderem, para que nenhum motivo fique faltando para que a pessoa possa realizar seu sonho, independente de onde ela possa chegar. Eu acho que quando você tem o incentivo dos pais, as coisas ficam mais tranquilas, mais leves, você consegue fazer o que você tem que fazer com mais tranquilidade, porque você sabe que você vai estar recebendo apoio. Quando os pais não te incentivam, é como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, né, que contrariasse a vontade da família ou escondendo alguma coisa. Então você nunca vai conseguir ser totalmente feliz, né? Você vai sempre estar faltando alguma coisa. Então assim, eu sempre digo que
não é que você acha que seu filho não tem talento, seu filho não tem jeito, ele vai fazer esporte, mas ele não tem jeito para isso. Mas tem que pensar ao contrário, tem que pensar os benefícios que tudo isso vai trazer, né? E de repente o esporte ele pode ser praticado, mas também você pode trabalhar, viver do esporte de uma outra maneira, ser técnico, ser braço, ser preparador físico. Então tem várias coisas que pode tirar de benefícios, mas eu sempre penso que se os pais estiverem do lado, com certeza a realização do filho vai ser muito maior. Muitas vezes você não tem com quem dividir alguma coisa e você saber que seu pai está ali. Em momentos onde eu jogava mal e vinha aquele medo, aquela insegurança de estar fazendo tudo errado, e de repente você recebe um abraço do seu pai sem falar nada, simplesmente apoiando e sabendo que aquele momento que você está passando é difícil. E você está ali, o seu pai está ali, independente de você ganhar ou perder. Ele simplesmente vê como um apoio, um abraço onde vai te dar segurança, um abraço onde você vai sentir um ponto de apoio. Fala, não, isso aconteceu hoje, mas amanhã você vai superar tudo isso. Então, nesses momentos que meu pai estava perto, sempre foram fundamentais, assim, porque eu sabia que o equilíbrio que eu precisava para não desistir estava ali, do meu lado. Então, fazia muita diferença na minha vida esse apoio. E eu acho que se não tivesse tido isso tão próximo, eu acho que eu não teria conseguido, eu não teria tido forças para continuar a seguir em frente. Eu sempre conversei muito com meu pai sobre isso, né, sobre esporte, sobre como estava indo minha vida, né, e às vezes a gente ia jogar fora e eles não podiam acompanhar, mas ao mesmo tempo você podia ligar e falar, hoje não deu certo, hoje não foi bom, joguei mal, tô triste, né, e aquela coisa sem te julgar, né, sem cobrar de você, sem falar assim, não, jogou mal por quê, sabe, sem colocar uma carga muito pesada, sempre foi muito suave o entendimento, até mesmo porque faz parte do atleta ganhar e perder, né, um dia você ganha, um dia você perde. Meu pai sempre foi uma pessoa muito coerente, assim, no sentido de mostrar que tudo dependia de mim, né? Você vai fazer isso, você vai ser atleta, então você vai ter que descansar, você vai ter que estudar, você vai ter que se alimentar bem. Então são coisas que dependiam de mim. Então assim, se desse certo ou errado, eu assumia a responsabilidade, mas ele nunca deixava que ficasse sozinho nessa responsabilidade, porque ele sabia que eu era muito jovem ainda e que se não tivesse o incentivo deles, ia ser muito mais difícil. Bom, os pais que não incentivam os filhos, assim, que não acreditam, né, muitas vezes que realmente, no caso vôlei, possa fazer parte da vida do seu filho, eu acho que acima de tudo tem que pensar que o esporte ele é transformador, né? O esporte ele não é só a competição em si, o jogo em si. Ele agrega muitas coisas fora disso, né? Muitos valores que o filho vai levar para a vida toda. Então, meu pai sempre falava, estuda e treina e joga. Porque se não der certo no jogo, você tem um estudo, você vai ter uma profissão. E muitas vezes os pais olham o filho e falam, não, ele não sabe jogar vôlei, isso aí não vai dar futuro. Mas na verdade é o contrário, ele vai agregar coisas positivas na vida desse aluno. E os pais precisam entender que eles precisam conhecer também, né, o esporte, eles precisam conhecer o que o ambiente onde o filho dele está vai trazer de bom para ele. Porque muitas vezes você falar só sem conhecer, sem saber onde seu filho está, com quem seu filho está, é muito difícil. Então que ele se aproxime do filho, que ele converse com o filho, porque muitas vezes ele vai estar deixando o filho deixar de realizar um sonho, né? E ele vai carregar um peso muito grande que muitas vezes vai trazer uma tristeza muito grande para a vida toda dele. Então que os pais conheçam um pouquinho mais, entendam que o esporte ele pode ser uma profissão, mas eu acho que acima de tudo ele pode ser muito mais transformador do que eles imaginam. Então que eles não deixem que seus filhos deixem de praticar, né, o voleibol, o esporte, porque
muitas vezes podem estar cometendo um erro, né? E às vezes mais tarde se arrepender pode ser muito ruim. Então eu aconselho a incentivar muito, porque assim como eu, né, sou a prova de que o esporte transformou para melhor. Eu tenho certeza que se eles derem oportunidade para os filhos, com certeza eles vão ter filhos muito melhores. Eu acredito que eu estou num momento agora onde eu tento compreender um pouquinho mais o que as pessoas estão vivendo. Eu acho que tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi nesse momento, eu estou tentando me dedicar a essas pessoas que em alguns momentos não têm incentivo dos pais, em algum momento sentem medo, sentem insegurança. Então tudo que eu passei, tudo que eu vivi, os meus medos, as minhas inseguranças, e eu sei que é difícil e a gente precisa de um apoio, nesse momento agora, com certeza as pessoas vão poder se apoiar no Fofão, vão poder buscar opiniões e ideias onde possam se fortalecer em cima disso, das suas dificuldades, porque eu acredito que eu vivi muita coisa dentro do voleibol. Nesse momento eu quero passar isso para as pessoas, né? Mostrar que você pode sim sentir insegurança, sentir medo e vencer tudo isso, porque faz parte da vida, faz parte do esporte. E esse momento agora é poder dividir isso com vocês, poder passar isso para vocês da melhor maneira possível, para que vocês sigam atrás dos seus sonhos, assim como eu segui o meu. Eu tinha uma amiga que a gente, finalzinho já do Centro Olímpico, ainda muito nova, ela gostava muito de jogar e tinha muita dificuldade porque os pais realmente não acreditavam muito, né? E ela gostava muito. Ela ficou meio decepcionada porque fica difícil, né? Muito jovem, não ter incentivo dos pais, acabou indo estudar. A gente não se viu mais. Para ela sempre foi uma tristeza muito grande não ter dado continuidade. Ela sempre fala disso, né? De como ela tinha, entre aspas, um pouco de ciúmes do incentivo que meus pais me deram e os pais dela não. E depois de um tempo ela voltou a jogar, né? Já não profissionalmente, como eu dei continuidade, ela voltou a jogar depois de um tempo e ela veio falar que os pais dela começaram a acompanhar ela jogar e falou assim que, poxa vida, que pena que a gente não tinha essa visão, né, do esporte na época que você começou, porque talvez hoje você estaria jogando profissionalmente. Mas eu senti que para ela foi uma realização de ver os pais indo no ginásio assistir um jogo, muito mais do que se ela tivesse continuado sendo profissional. Então, assim, mesmo passando alguns anos depois, eu fiquei feliz porque eu senti que para ela o maior orgulho dela era ter os pais ali na arquibancada assistindo uma partida, um jogo dela, e isso ela conseguiu. Talvez não da maneira como ela queria, mas eu acho que o orgulho que ela sentiu foi até maior do que se ela tivesse continuado profissionalmente sem ter os pais ali por perto. Eu acho que quando um pai vai assistir um jogo de um filho, ele de forma alguma ele tem que ir com a mentalidade de um atleta, ele tem que ir ali como um torcedor, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira suave, porque tem muitos pais que vão no ginásio e cobram, exigem coisas dos filhos que muitas vezes não é a situação adequada para isso. Eu acho que no momento em que um pai vai assistir um jogo de uma filha ou de um filho, o que ele mais quer é que o pai se orgulhe, né, do jovem estar ali em quadra. Mesmo que ele esteja no banco, ele olha, dá aquela olhada ali, nossa, meus pais estão ali me vendo. Então eu acho que é essa satisfação que o atleta busca quando quer que o pai esteja no ginásio, né? E eu acho que o pai tem que ter esse olhar de incentivar sempre. Muitas vezes ele vê a filha no banco e fala que é absurdo, a filha no banco, mas não. Fica tranquila que uma hora você vai jogar. Ou filha titular, poxa, que bom que você jogou. Então acho que tentar suavizar da melhor maneira possível para que a presença dele não se torne uma coisa muito maçante, né, ou sacrificante, assim, para que ele olhe para que bancada e fala, poxa, meu pai veio me ver. Eu acho que essa é a melhor posição que os pais devem ter em relação aos filhos. Não devem interferir, né,
com vibração ou coisas muito excessivas. Eu acho que deve ser de uma forma muito suave para que o filho convide seus pais para voltar para assistir o próximo jogo. Então, os pais que nunca tiveram a possibilidade de ver seus filhos jogarem, eu vou dizer que vocês estão perdendo uma grande oportunidade de levar um pouco de alegria para os seus filhos, porque por mais que o filho fale, não quero, os filhos sentem muito orgulho sim, de ver os pais ali assistindo um jogo, torcendo. Uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi ver meus pais assistindo um jogo meu, e isso nos dá uma coragem muito grande, nos fortalece muito, porque a família é um ponto de apoio, um ponto de incentivo. Então, se você, pai, mãe, nunca tiver oportunidade, ou alguém da família nunca teve a oportunidade de assistir seu filho jogar, ou quem quer que seja, vai incentivar, vai aplaudir, e no final do jogo dá um abraço e diga que está muito orgulhoso de ver seu filho praticando o esporte.